todo esse processo, viajando o Brasil, mãe solo, só que ainda no relacionamento. Sim. O relacionamento provavelmente muito fragilizado. Muito. Quando que começou a cair esses cliques que você saiu do modo sobrevivência para começar a olhar e falar, opa, a minha vida não é bem por aí, tô indo pelo caminho errado, esse casamento já não tá funcionando há bastante tempo e eu preciso tomar um outro rumo, assim, como é que... O que teve alguma coisa ou foi algum processo, foi a terapia que você começou? Quando você começou a voltar a olhar para Lorena? De verdade, mulher, mãe, mas independente da maternidade, os seus desejos, porque você estava muito focado na carreira e na maternidade, pelo que eu entendi, era isso, suas prioridades máximas. Mas tem uma hora que o nosso corpo, a nossa alma começa a gritar, né, Lu? Sim. Foi assim pra você? Até a Nath entra muito nessa história, porque assim, foi terapia, claro, né? Não tenha dúvida, aliás, faça terapia. Mas além disso, olha que engraçado, a Nath já era amiga minha e tal, e era minha chefe, e era quem me mandava pras viagens. Então, imagina, 6 anos viajando 4 aviões por semana. Nossa. Viagens e viagens e viagens, sem parar. Chegou uma hora e ela pode contar que ela deu um chacoalhão, assim, sem querer. Ela nem imaginava que ela iria fazer isso comigo, porque como eu tinha uma criança dentro de casa, e às vezes eu levava para as viagens, às vezes eu não conseguia, então muitas vezes eu tinha que voltar antes do tempo, eu comprava uma passagem, então, ou seja, eu fazia todo o esquema para poder estar mais presente com a minha filha, ou mesmo quando a gente viajava juntas, de voltar o quanto antes, para poder dar uma vida estável para ela, e não viajando, né? Até que chegou um dia que ela falou uma santa frase para mim, numa salinha... Não, porque a Lorena, ela é ainda, mas assim, exuberante, né? Então aquela pessoa que às 5 da manhã tá com aquele com cabelo, o topete ali alto, pronto. E gata, eu acho que antes eu era essa e eu não demonstrava vulnerabilidade. A diferença é que hoje eu ainda sou essa... Mas hoje eu vejo a beleza da vulnerabilidade, de falar com a autenticidade do tipo, é foda pra caramba. Sim. Entendeu? Mas ela era essa pessoa, ela chegava com aquele brilho e tal, tudo mais. Só que é isso, vai pra lá, vai pra cá, viaja e volta, e vai e escreve o texto, e faz o VT, e cuida da filha, e amamenta, e faz o que. Eu olhando aquilo tudo, eu falei, cara... Aí eu chamei ela pra uma reunião, que eu também, né, rarissimamente conseguia, porque eles estavam sempre viajando. Um dia ela tava em São Paulo, eu falei, opa, vem cá. Botei ela sentada na minha frente e falei, Lô, assim, o que você tá querendo pra sua vida? Quando eu falei isso, ela começou a chorar. Foi o gatilho dela. E eu calma, tal. Nossa, e ela não, aquela pessoa que não chora, sabe assim, né? Que você olha e fala, essa mulher não chora, essa mulher não enfraquece. Não, eu não chorava, eu não me permitia chorar. Eu era uma pessoa que você não permitia chorar por nada, por absolutamente nada. E aí quando ela falou isso, do nada... saiu uma coisa... Tipo, caiu um riacho, assim, e eu, desculpa, eu não quero chorar. Eu não conseguia explicar, que era uma dor tão grande aqui, que pela primeira vez alguém falou do tipo, para... Eu tô aqui, não sei como é que eu tô aqui pra te ajudar, mas assim, o que tá acontecendo com você, né? Ela não falou isso, mas aquela frase era do tipo, o que você tá fazendo da sua vida? E aí foi quando ela pensou o que ela estava fazendo na vida dela. Acho que deu aquele clique, assim, de falar... Nossa, eu não faço a menor ideia. Porque a minha sensação foi essa, a resposta, né? Ela não respondeu verbalmente. Mas pra mim foi assim, eu estou completamente perdida. Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. E eu sei que tá muito difícil. Tá muito difícil. E assim, eu não sei sair. Porque ela ficava aquela coisa assim... Tava no espiral. Exatamente. Foi exatamente isso. Então, na verdade, ela falou isso, obviamente, com a terapia aliada. Chegou uma hora que eu fui trabalhando, não foi do dia pra noite, mas eu fui vendo que aquele relacionamento que já não torcia mais pelo meu sucesso, e não digo nem profissional, mas só sucesso pessoal e tal, que aí eu consegui dar um ponto Tava final. realmente tóxico no nível... na verdade, antes Mas aí também já. foi, né? Porque ela é super decidida. Aí ela chegou, sei lá, um mês depois, nem sei. Pessoal, me separei e tal, da gente, oi, calma, o que tá acontecendo? Não foi um processo fácil, tal, né? Pra eles era. Mas é porque, no fundo, já vinha há algum tempo, já tava né? Essa anulação já veio há muito tempo, né? Eu reencontro com a Lorena, de fato, aconteceu depois de muito tempo. A Sofia tinha quanto tempo nesse período? A Sofia tava com quase 2 anos. 1 ano e 9 meses, assim. Então, só para que as pessoas entendam, ela nunca morou com o pai e a mãe, no fundo, juntos. Porque, assim, nunca, entre aspas, Sim, eu, um mês antes de gerar a Sofia, 20 dias antes, eu fui pra Brasília pra ganhar a Sofia. E vivi ao lado dele em Brasília durante 4 meses.
Depois eu já fui pra São Paulo. Ou seja, ela tem zero recordações Não, e um disso. ponto também aqui pra dar já que é pras mães, Sim. ele não vinha pra São Paulo nunca. Ele O não pai. vinha. Ele não vinha. É. Era quase que uma condição do tipo, você não quis ir pra São Paulo? Então você que volte pra Brasília quando você quiser me ver. Então ela voltava com a recém-nascida. E às vezes, eu lembro que é isso, Caraca. sexta-feira acabava o horário dela, gente, tô indo pro aeroporto, tal, não sei o que, pegava Era. pra chegar lá, e ele ainda tinha uma coisa ali do tipo... Não era dessa maneira, obviamente. Mas assim, Mas era tinha até um horário, assim, meio, sabe? Do tipo, você tem que estar aqui tal hora de sexta-feira, vem você. Não era Então, nessas assim, a gente que condições. tava em volta, a Mas o gente tava relacionamento abusivo é enlouquecida, isso, né? O relacionamento, na verdade, abusivo é aquela pessoa que te trata super bem, mas por trás tem um discurso não abusivo. Assim, a minha condição era Perfeito. essa, né? Que era trata você super bem, mas por trás É a tem um rainha, discurso né, que do que te puxa, né? Então do tipo. E eu me sentia realmente culpada, né? Imagina, uma criança pequena, só eu que fui embora, mas no fundo, quem tava Era culpada de você quê? que tava Estragando o relacionamento, né? E aí é isso, na verdade, chegou uma hora que eu falei, Não não. dá mais. E aí tá- com a tá Sofia quase enlouquecedor. com 2 anos, ou seja, você segurou a barra por muito tempo. Ainda segurei, mas eu já tava bem nesse processo. Mas você já tava assim, por Não. dentro se decidindo. E não ia mais, não ia com aquela assiduidade que eu ia antes. Antes eu ia, sei lá, 2, 3 vezes no mês. Agora eu já tava indo só uma vez por mês. Então fui começando E foi nesse virando um respiro. relacionamento que tava dando mais trabalho do que ajudando. Porque é isso que eu falei, se a pessoa também não tá acolhendo, tinha mais Não uma agrega demanda, nada, tinha né? mais uma demanda por conta do relacionamento, né? E eu acho que é isso que ela falou, bom... Na verdade, hoje eu penso, eu não sei como é que eu consegui sair. Sério. Né, daquele redemoinho. Mas assim, hoje eu falo para as mães, enfim, ou seja, qualquer responsável por uma criança, né? Maternidade, paternidade, já que a gente está falando aqui sobre maternidade, é algo que é muito único, mas é ao mesmo tempo que não precisa ser solitário, né? E eu acho que a prova disso que eu comecei a entender, porque para mim maternidade era algo tão solitário, tão difícil, tão impossível, que eu não conseguia, era quase que um beco sem saída, assim, sabe? E hoje eu vejo que não necessariamente você pode não ter um parceiro, uma parceira do seu lado, você pode reconstruir essas relações com outras pessoas, seja com a sua mãe, seja com uma pessoa que você confia, seja com uma mulher do seu lado, seja com uma amiga, você pode ser mais leve, apesar de existir uma leveza linda, que minha relação hoje talvez seja a mais linda que eu possa imaginar. Eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse ter uma relação tão bonita com a minha filha. E é muito louco isso, né? A partir de algo tão pesado, se tornou tão leve. Maravilha. Nossa, que história. Tenho certeza que muitas mães vão se inspirar demais.